Hoje a gente vai ler João 4. Jesus conversa com uma samaritana. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João. Aqui ele está falando de João Batista, que batizava as pessoas, batizou Jesus também. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez à Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Aqui fala Samaria, ele era uma região que não era muito bem vista pelos judeus. Eles tinham uma rivalidade porque Samaria recebeu muito estrangeiro, eles ficaram em guerra também algumas vezes da parte da Samaria com os outros judeus. Então acabou acontecendo que eles ficaram com essa rivalidade, às vezes não queriam nem passar pelo meio da cidade. E Jesus quis passar ali por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Esse José era aquele José do Egito, sabe, que o faraó deixou ele como governante. Aqui a gente só está dando um contexto, né, para entender melhor. Havia ali o poço de Jacó, que era esse pai de José. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. E os discípulos nessa hora tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Aí aqui explica já, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. No caso, ele não pediria água, porque os judeus consideravam que as coisas, assim, os utensílios dos samaritanos eram impuros, porque eles tinham mudado um pouco a maneira de ver a religião na época. Tinha coisas que eles faziam igual e outras já não faziam por causa dessa parte de terem muito estrangeiro na terra, né? Então, ela achou estranho essa atitude, porque um judeu não ia querer nem chegar perto dela, entendeu? Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo a água, você lhe teria pedido e dele receberia a água viva. Aqui ele confronta a mulher para ela começar a entender quem ele era. Disse a mulher: O senhor não tem com o que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Aqui ela fala nosso pai Jacó, porque eles falavam pai para os antepassados deles, né? Então Jesus, ele também tinha como um dos antepassados Jacó, mas ele nunca, não tem essa parte aqui que ele aceita Jacó como maior do que ele. A mulher já considera Jacó como uma figura, assim, muito importante. E ela tá falando exatamente disso. Ela tá achando que Jesus está falando da água mesmo, a água física ali. E ela tá perguntando se ele se achava maior do que Jacó. E Jesus respondeu: Quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água viva, a jorrar para a vida eterna. Aqui ele já estava falando da água espiritual. Ele estava tentando explicar para ela de uma forma alegórica que as águas eram diferentes. Essa que ela estava pegando lá era água para beber, para matar a sede, mas logo teria sede outra vez. A água que ele está falando é o espírito ali, é a eternidade que jorrava da água que ele tinha, que era Deus, Deus, a água viva. Então era essa informação que ele estava tentando passar para ela. E a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ela estava ainda achando que era a água do poço que ele estava falando. Ele lhe disse: Vá, chame seu marido e volte. Daí ela respondeu assim, né? Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta.
Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem nesse monte, nem em Jerusalém. Primeiro aqui ela reconhece que ele falou dela de uma parte da vida que não tinha como ele saber se ele não fosse um profeta, se ele não tivesse uma visão sobrenatural ali, espiritual. Porque era uma coisa que só ela sabia, né? Que ela já tinha tido 5 maridos. Então ela reconhece, ela fala, Senhor, vejo que é profeta. Aí ela fala também da parte dos antepassados que adoraram naquele monte. E os judeus diziam que na verdade tinha que adorar em Jerusalém. E aqui ele já continua com essa outra parte, que está próxima à hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Ele estava falando que não precisava ser mais exatamente nesses lugares. Que vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Aqui ele não estava falando que a salvação é para só os judeus. Ele está falando a salvação vem dos judeus. Por quê? Ele era judeu. Então as profecias já diziam que vinha da linhagem de Davi o Messias. Então ele estava aqui explicando para ela que a salvação era ele já. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Aqui ele já estava reconhecendo que não era aquelas pessoas ali que adoravam em algum lugar exato, igual eles brigavam, né, sempre sobre isso. Ele estava falando que as pessoas que reconheceriam a verdade, iam ver quem era ele. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui ele está falando a parte espiritual que às vezes faltava no meio daquele monte de regras que eles tinham. Disse a mulher: Eu sei que o Messias chamado Cristo está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Aqui ele já declara, ele foi ali falando aos pouquinhos, né, para ela ir entendendo o contexto, a história, e aqui quando ele viu que ela entendeu, que ela já falou do Messias, chamado Cristo, Cristo é ungido. Quando você vê o significado da palavra, não era o sobrenome de Jesus. Antigamente não tinha essa parte igual a gente tem aqui, que, por exemplo, você tem o seu nome e o seu sobrenome. Não era assim. Era chamado por um título, ou da onde você veio, ou sua profissão, ou de quem você era filho. Era assim que você era conhecido. Você tinha o seu nome. Então, o Jesus Cristo, Cristo é ungido. Messias também quer dizer ungido, cada um de uma língua diferente, mas com o mesmo significado. Então aqui ele explica para ela isso. Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Aí continua assim: os discípulos voltam da cidade. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou o que quer saber ou por que está conversando com ela, que naquela época também tinha isso. Tinha um pouquinho as pessoas tinham um pouco de receio de falar sozinho com uma mulher, que poderia gerar assim uma conversa, gerar alguma história ali entre o homem e a mulher. Então não era muito bem visto ficar falando sozinho com uma mulher. Mas os discípulos não falaram nada. E daí continua assim: então, deixando o cântaro era o recipiente que a mulher levava para pegar água do poço. A mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Ela explica isso, né? Que me disse tudo o que tenho feito. Tipo, ela quis dizer assim: ele sabia da vida dela sem conhecer ela. Então, ela achou ele diferente. Ela foi chamar o povo para ir ver ele. E daí ela já fala: será que não é o Cristo? O ungido, né? Que estava esperando? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse:
tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Aqui ele estava querendo dizer assim que naquele momento a comida ali que eles tinham trazido não era tão importante. Ele estava no meio ali de uma ação que ia ser muito mais importante para o que vinha depois. E continua assim: Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? E eu digo a vocês: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos com o que semeia e o que colhe. Assim é o verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram, outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Aqui ele estava explicando que muitos profetas já tinham falado dele no futuro, que o Messias ia vir e tudo. É como se fosse, eles foram preparando a terra e semeando aquela ideia para quando Jesus veio, os discípulos também, aquela terra já estava semeada. Então, com esse contexto aqui, ele já conseguiu explicar para aquelas pessoas também quem ele era. Aquelas pessoas já chegaram com a ideia de que ele era o Messias. A terra já estava cultivada, a pessoa já estava com aquilo na mente dela, pronto só para ver a verdade. E continua: muitos samaritanos creem. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: Ele me disse tudo o que tenho feito. Aqui é quando ele falou da vida dela sem ele conhecer ela, né? Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram, e disseram à mulher: Agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que ele é realmente o Salvador do mundo. Aqui eles quiseram dizer que quando eles ficaram 2 dias ali junto com Jesus, eles não precisavam mais do relato da mulher. Eles mesmos tinham entendido que ele era o Messias, ele era o Cristo. Em toda essa história, a gente entende o quê? Que Jesus, ele não veio para salvar só um povo. Ele estava ali primeiro no povo dele, contando o que estava acontecendo. Aqui ele já passa para uma área que não era bem vista pelo povo em que ele nasceu, que era judeu. Eles não eram bem vistos, assim, não tinham uma boa relação, mas ele foi lá para falar com essa mulher, pedir água para ela, que era uma coisa assim fora do costume, para mostrar que a salvação dele não era só para aquele povo escolhido, era para todos. Não importava se era amigo, inimigo, era para todos que acreditassem que ele era o Cristo. A salvação veio para todos. E até hoje é a mesma salvação, ela está disponível para todo mundo, todo aquele que crê, que Jesus é o único e suficiente Salvador. Eu espero que você tenha gostado. Leia também, que às vezes você vai entender de uma maneira diferente da minha, vai aplicar na sua vida. E até o próximo vídeo.